Bom, aqui no estúdio a gente recebe o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, Agostinho Guerreiro. Agostinho, bom dia. Obrigado por estar com a gente de novo na edição das 10. Com muito prazer. Nós temos outros entrevistados no nosso estúdio em São Paulo. A gente recebe a advogada e gerente jurídica do IDEC, Maria Elisa Novaes. Maria Elisa, bom dia. Bom dia. E quem também participa desse nosso debate é o doutor em gerenciamento de risco da COP, da UFRJ, Gerardo Portela. Gerardo, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Vamos começar com o Agostinho. Agostinho, como é que é feito esses cálculos, né? Porque, na verdade, o consumidor tem que estar já preparado e tem uma postura de fiscalizador desde o fechamento do contrato, né? Como é que ele pode acompanhar, por exemplo, o andamento da obra e até mesmo como foi feito o projeto, né? Não dá para, às vezes, questionar direto o engenheiro, né? Também não dá para procurar um perito. Como é que deve ser o posicionamento dele? Olha, na raiz dessas catástrofes que nós temos assistido em nosso país, sejam de desmoronamentos, sejam incêndios, reside algumas coisas comuns, né? O trabalho de leigos, o responsável técnico que não pratica a sua responsabilidade. Simplesmente assina o papel. Né? Isso já houve vários casos, né? Empresas, como era o caso dessa empresa que construiu, que não estão adequadamente registradas no CREA. Isso é fácil de verificar, basta uma consulta ao CREA, nós informamos, né? Enfim, todos esses problemas, o parceiro fundamental para ajudar a evitar essas catástrofes é a própria comunidade. Nós, no caso do desabamento que você mencionou aqui no centro do Rio, né, não deu para verificar exatamente, embora tudo aponte para obras feitas por leigos dentro da parte estrutural. No caso do Palace 2, nós pudemos verificar com precisão o que aconteceu, porque o grupo de peritos do CREA que lá esteve, e outros peritos também, ainda tinham o Palace 1 em pé. Então, com o Palace 1 em pé, se fez o estudo e vimos, por exemplo, que a parte estrutural estava mal dimensionada. O Sérgio Naia, que assinou como responsável técnico, não fez o papel de responsável técnico, não ia para lá. O Sérgio, né, também deixou a desejar, né? Enfim, quer dizer, houve uma combinação de fatores e aqueles pilares que deveriam suportar cerca de quase 500 toneladas, 480 toneladas, eles foram implantados para suportar cerca de 230. Então, não tinha como ele ficar em pé. Sem dúvida. Ana. Senhor Agostinho, Raquel, Luciana, vou fazer um pequeno intervalo aqui, uma interrupção no nosso debate, porque integrantes do movimento Sem Moradia da capital paulista e também do interior de São Paulo fazem um protesto na Avenida Paulista. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas participam dessa manifestação. Ainda a gente não sabe o motivo dessa manifestação. Eles chegaram por volta das 9 horas da manhã e ocuparam o vão livre do MASP. Agora eles estão saindo em passeata e ocupam uma faixa da Paulista. A gente continua acompanhando esse caso. Voltamos agora para o nosso debate, mas qualquer nova informação sobre essa manifestação na Avenida Paulista, a gente retoma aqui na edição das 10. Voltamos para o nosso debate, então. Aqui comigo, Maria Elisa Novaes, já foi apresentada pela Luciana e pela Raquel. Maria Elisa, por que é tão difícil para o consumidor fazer valer os seus direitos nesses casos de desabamento? Isso no Brasil todo, né? Sim, é bastante difícil, principalmente porque não existe nenhuma regulamentação específica para a questão de imóveis. Tem que se usar o Código de Defesa do Consumidor, que é amplo, que o objetivo dele é ser dotado de princípios norteadores das relações de consumo, e ali você tem o que o consumidor faz no caso de defeito, o que o consumidor faz no caso de descumprimento contratual, em qualquer relação de consumo, não especificamente na relação com uma construtora. Então você precisa usar esses parâmetros. Esses parâmetros, para um imóvel, podem até ser minimamente suficientes, mas vamos dizer, em relação à garantia. Garantia legal, ela dura 90 dias no máximo. Não é isso que a gente espera de um
de um edifício, de uma residência, espera-se que dure muito mais. O que envolve a relação com empreendimentos imobiliários o consumidor precisa ter muita atenção com várias questões que envolvem o empreendimento imobiliário. Ele precisa saber se a construtora é confiável. Então, ele precisa procurar o PROCON se tem reclamação. Precisa procurar o Secov, que tem a relação de construtoras também. Precisa procurar saber em relação ao empreendimento. Tem possibilidade dele se informar sobre memorial descritivo que é registrado no cartório. Então, ele tem que procurar no cartório. Isso é uma informação que a construtora tem que deixar disponível. Como direito à informação do consumidor, precisa deixar disponível. Mas essa fiscalização em relação aos empreendimentos e à construtora é bastante difícil. Ela envolve prefeitura, ela envolve outros agentes do poder público e não tem nenhuma... não pode se dizer que é um setor regulado, propriamente dito, como é energia elétrica, como é telefonia, que são serviços regulados. Então, você sabe para onde recorrer, que é a agência reguladora, etc. Aqui não tem. Aqui você fica à mercê de como se desenvolvem os empreendimentos que se proliferaram no país inteiro. Se vê aqui em São Paulo, tudo está sempre construindo, há uma busca muito grande sobre tudo. Sem dúvida é um risco para o consumidor não ter esse tipo de regulação, ele ficar à mercê aí da boa vontade das construtoras. No Brasil, né? E o mercado imobiliário hoje é um grande vedete aí do momento, né? Olha, a gente convida você, assinante, a participar desse nosso debate com a gente. É só acessar o nosso site, g1.com.br/globonews, deixar lá a sua pergunta para os nossos entrevistados, então a sua sugestão, a sua história, a sua opinião sobre esse assunto. Você também pode ligar para a nossa central de atendimento, o número é 4002-2884, e a gente segue esse debate falando com o Dr. Gerardo Portela. Gerardo, a gente estava falando aqui com o senhor Agostinho, o Luciano tinha perguntado sobre como fazer antes de comprar um imóvel, né? Que tipo de atenção o consumidor deve ter. Agora, depois que ele já está morando no imóvel, depois que ele já pegou as chaves, a que ele deve ficar atento para ver se o imóvel tem uma estrutura realmente confiável? Rachaduras, barulhos, o que deve ser de chamar mais a atenção do consumidor para ele saber se aquele imóvel é seguro ou não? Olha, se um consumidor for adquirir um imóvel em construção, na realidade, quando ele entregar as chaves, se ele for começar a observar, ele já está em dívida em relação à segurança dele, porque ele deveria estar acompanhando desde a construção, desde o conhecimento sobre a construtora que é responsável. Empreendimentos tecnológicos, a vida do engenheiro, ela faz parte de pressões do tipo prazo, do tipo preço, do tipo qualidade do produto. E muitas vezes essas pressões fazem com que a questão da segurança fique numa posição deslocada na pirâmide de valores. Então, o consumidor, ao receber as chaves do imóvel, ele deve observar questões como posicionamento de portas, se surgem novas trincas, às vezes uma trinca é superficial, mas nos primeiros anos de um imóvel existem movimentos no terreno que devem ser bem acomodados e buscar a fiscalização competente para isso. Um consumidor normal que adquire um imóvel, não sendo um engenheiro, ele não tem condições de fazer uma avaliação profunda sobre isso. Gerardo, você está falando de fiscalização, a gente já tem uma pergunta aqui de assinante justamente sobre isso. Queria passar essa pergunta para o Agostinho aqui no estúdio. Por que só fazem fiscalização de obras após acidentes? Não há fiscalização durante o decorrer das obras para evitar tragédias? É a pergunta do Fernando Brito, Agostinho. Olha, o Fernando está coberto de razão. Isso é função do poder público. Não se faz nenhuma obra, não se constrói nada sem que a prefeitura daquele local, dê autorização para que, primeiro, aprove, tem que